Graça e paz, irmãos, paz de Deus, paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós que somos cristãos, devemos sempre confiar no Senhor Jesus. Diz que a caridade, capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios, diz assim, caridade não suspeita mal, não é? Está escrito lá. Porém, nós que somos cristãos, temos que saber uma coisa, irmãos, que nós temos que ser transparentes. Isso já não é um caso de suspeita, já é um caso de dignidade, não é? Já é um caso de caráter. E o que eu venho falar sobre aqui hoje é sobre igrejas, não de uma, mas de várias. Quando eu falo igreja, eu já penso que eu estou falando de uma só. Eu vou falar de várias, e aquela que se enquadrar dentro desse contexto, desse assunto melhor. Então, cada um deve se fazer. Vou falar da igreja brasileira, que eu tenho mais conhecimento do que da igreja, de uma forma geral, né? Mas eu tenho mais conhecimento sobre a igreja brasileira. Afinal, eu atendi muito a igreja brasileira e não estou aqui falando mal. Eu estou aqui questionando o que é uma transparência de igreja e que você tem o direito de exigir a transparência. Que afinal de contas, existem igrejas que não têm membresia. Elas falam que não precisa. Mas uma igreja que tem esse tipo de documentação de membresia ela é mais transparente do que aquela que não tem. Porque aquela que não tem, ela vai dizer assim, não, nós não temos porque nós já somos de Cristo. Ora, todos aqueles que professam o nome de Jesus Cristo, de verdade, né, de coração sincero, independente de ter ou não, aquilo é um sistema de controle. Até mesmo para a pessoa quando não falta no culto, ou quando a pessoa, enfim. Ou até mesmo serve como uma documentação para quê? Às vezes a pessoa vai viajar para outro lugar, né? Assim como existe uma carta de apresentação, também pode existir também uma carteirinha de membros. Então a pessoa chega lá e diz que é cristão e tal, e às vezes nem batizado não foi, nunca foi, nem creu em Jesus Cristo, nada, e pode enganar muita gente. Então nós temos que ser transparentes. E falando do povo brasileiro, a apatia do povo brasileiro em relação às circunstâncias que lhes são impostas é um dos principais motivos, irmãos, pelos quais pastores, anciães, presbíteros, ou melhor, eu não vou falar aqui referente a um só, estou falando de todos, né? E também não estou julgando ninguém, né? Existem entre eles estelionatários que se dão bem. Por quê? Por que se dão bem? Porque por essas bandas o discurso é infundado de que devemos orar ao invés de reclamar. Aconteceu alguma coisa? Vamos orar, irmão, vamos orar. Deus vai fazer uma obra. É assim que é a resposta. Isso virou um coro unissono já. As pessoas já... vamos só orar. Deus vai fazer justiça. É um coro unissono, irmão. Isso daí não é bem assim. Porque o Senhor falou, por falta de conhecimento, o corpo padece. Se nós não tiver conhecimento, nós todos podemos padecer, né? Nesse caso, quem padece não é o nosso corpo, é o corpo de Cristo, que é a igreja no geral, não é? Irmão, se nós formos olhar mais ou menos 500 anos da reforma, as coisas óbvias que já ocorreram, que tudo aquilo que congrega em algum tipo de igreja, que todo aquele que congrega em algum tipo de igreja, né, já deveria saber que o natural é exigir e não omitir-se. Eu vi aí um pregador dizendo que omitir é uma virtude. Não, a igreja não pode omitir, principalmente quando se trata a respeito daquilo que é do céu, irmão. Daquilo que nós temos que saber. Que nós somos a igreja. Independente de 4 paredes, isso é só uma casa de oração, entendeu? Então, nós temos que... É natural, irmãos. Né? Você pode ver, 500 anos de reforma, né? Coisas óbvias que todo aquele que congrega algum tipo de igreja já deveria saber naturalmente. Não precisava nem exigir. E a pessoa não precisava nem omitir, como eu acabei de falar. Além de ser muito prejudicial, acaba colaborando para a corrupção da igreja, vamos dizer assim, não só da igreja, mas do sistema. A igreja somos nós, e o sistema é aquele que controla a igreja, que deveria ser a cabeça, que é Jesus Cristo. Porém, infelizmente, os homens se deixam levar. Já nas prestações de contas nós vemos isso, certo? Eu não quero dizer que administrações
porque eu conheço muitos administradores que são super honestos. Mas infelizmente, irmão, nós não podemos confiar em todos. Não dá. Já houve administrações que houve sim furtos de coletas e etc. Não vou citar nomes aqui, né? Se a igreja possui uma transparência financeira, a sua possui mesmo, tem certeza? Ou ela diz que possui, mas se você for verificar lá dentro, quando vai ser lançado a coleta, alguém mostra para você, mas depois fica torcendo o nariz e falando por trás de você, não está confiando em nós, isso, aquilo. Isso não deveria ser assim, certo, irmão? Se é transparente e pronto. É um dever. Eu conheço irmãos que são assim, que são honestos. Não estou falando nome de igrejas e nem de ninguém. Eu estou falando de um modo geral, certo? Porque essas coisas, irmãos, financeiras, são tratadas de maneira secreta, esotérica. Isso daí não fica bem. Você acha que é certo tratar isso de uma maneira secreta e esotérica? Presta bem atenção. Cuidado, porque pode haver alguns pregadores, né, líderes religiosos, que estão determinando os valores, né, que estão entrando nos frutos, né? Existem aqueles que recebem salários de outras denominações, existem outros que falam que não recebem nada, mas por trás vocês não imaginam como recebem. Então isso deveria ser transparente. Eu acho que era mais bonito a pessoa falar, não, nós recebemos tanto, que nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Eu não vejo mal nenhum nisso, irmão, sinceramente. É pior você falar que não ganha e você ganha. Isso é pior. Certo? É perfeitamente justo exigir um detalhamento dos valores. É muito justo. Entradas, saídas, para que fique explícito aonde foi gasto, aonde foi usado o seu dinheiro, que muitas das vezes você não tem nem liberdade para falar nada. E se você for falar, eles se repreendem, certo? E uma comunidade que começa assim, irmãos, ela já demonstra que não tem o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus, ele mostra claramente quando a pessoa é e não é. Eu já participei de lugares que, ó, isso aqui não pode falar para ninguém, não pode vazar, isso aqui não pode sair lá fora. Por quê? Qual é o problema? Se não pode é porque está fora. Se eu não puder dizer que a coleta daqui foi transferida para lá, agora já falaram, né, em algum lugar aí, em algumas igrejas que fazem dessa maneira. E depois nós repomos, quem vai saber se repõe? A gente acredita, não é? Mas tá difícil, não é, irmãos? Aí daqui a pouco você vê a pessoa com carro zero, com avião, com helicóptero. Não estou acusando ninguém, nem falando o nome de ninguém. Tire você mesmo as suas conclusões. Essa falta de transparência traz um desconforto. Por isso que muitas das vezes nós encontramos aí, que nem eu tenho encontrado, determinadas igrejas que não se dizem na federação, depois lançam circulares dizendo que não estão, e você vai, procura e você acha que está. Quer dizer, a gente mesmo, irmão, fica numa situação complicada, porque ninguém quer que esteja. Seria uma grande coisa para nós. Nós temos prazer de falar isso. Se eu soubesse que não estava, eu seria o primeiro a vir aqui fazer um vídeo. Olha, graças a Deus aquilo que nós pensávamos não é. Mas até então, eu não posso acreditar no papel emitido pelo homem para a defesa dele próprio. Entendeu? É muito difícil isso se torna algo intolerante, porque a gente não podemos ter intolerância religiosa, mas não podemos ser também tão tolos. A palavra de Deus diz, nós devemos ser simples como pombas, mas prudentes como serpentes. É isso que nós temos que ser, certo? E agora tornou-se comum isso, né? Também trazer novidades já prontas, que tomam decisões em gabinetes fechados, o povo nem sabe, que deveria ser ao contrário, não é? Sem que haja uma correta representação das pessoas, da comunidade, para fazer com que elas também participem, né? Para que elas também entendam, para que elas possam saber as medidas adotadas e se tornem essas medidas populares. Mas basta revesti-las com um ar espiritual, que as pessoas já têm medo, né? A pessoa vai lá e resiste com um ar espiritual, fala, não, Deus não quer que fala. Isso aqui é
é espiritual, tem que ser na hora. Ou seja, uma visão de Deus para esse período. Ou Deus falou que não é para nós questionarmos, né? Como foi discernido esse tipo de coisa? É perfeitamente justo exigir de uma denominação que seja convocada para orar e debater à luz da palavra as decisões mais drásticas, né? E mais do que necessário nós fazermos isso, é mais do que necessário. Isso não é pecado. A igreja realmente primitiva, ela debatia os apóstolos e até mesmo com o povo. Conversavam, dialogavam, não era assim de qualquer maneira, certo? Isso é uma coisa muito perigosa e se nós não questionarmos, nós podemos inserir num erro grave, achar que tudo é Deus e quando a gente acordar lá na frente e ver que não é, fica decepcionado, certo, irmãos? Eu prefiro fazer o meu trabalho dentro daquilo que eu tenho nas minhas mãos, que eu busco com bastante diligência e cuidado, porém, logicamente que o erro pode ser humano. Pode ser humano? Não, o errar é humano. E nós temos também que ter consciência que se errarmos, temos que nos pedir perdão. Fiz um vídeo, falei meio diferente com o irmão, vim aqui pedir perdão. Ora, não é que eu estou banalizando o perdão, eu estou fazendo o que o Senhor Jesus falou. Por isso eu não estou falando nome de igreja nenhuma aqui, ninguém pode falar nada. Isso é encargos, ordenações, apresentações, e não estou falando de uma denominação exclusivamente, certo? Por que o filho de um, vamos dizer assim, vou falar pastor, vai, para ninguém dizer que eu estou falando daquela denominação X ou A. Por que o filho de um pastor é ordenado pastor? Ou por que o filho de um presbítero, vai, por aí, é ordenado presbítero? De um diácono é ordenado diácono? Isso acontece muito. Por quê? Porque o líder que está na frente, em algumas igrejas fala líder de louvor para não falar que é encarregado local. Então vamos falar líder de louvor para pegar todos. Líder de louvor, encarregado regional, todos. Porque só ele é que pode ser líder. Por quê? Uma pergunta. Que às vezes há pessoas mais competentes, que têm dom, mas não são escolhidas. Por que só aquele que às vezes não sabe nem a Bíblia, não conhece? Ou quando conhece, irmãos, faz um aparato assim da leitura da Escritura rapidamente para poder dizer que sabe, mas não sabe nem o que quer dizer um fariseu ou um saduceu, não sabe nada disso. Não sabe nem por que está pregando a palavra. Que para ele aquilo ali achou bonito, estar na frente do povo como se fosse um galardão para ele. E muitas das vezes fazem festas, jantas, e na colocação daquela pessoa, a pessoa pode não prestar para nada, todo mundo chama ele de santo. E se acontecer que uma pessoa que é justa, eles encontrarem uma forma, que aquela pessoa está atrapalhando, encontrar alguma forma de retirá-la, o povo, tudo que chamava ele de santo, passa a xingá-lo, passa a excomungá-lo, passa a chamar de serpente. Isso é verdade. Que evangelho é esse, irmão? Da onde que está escrito isso daí? Eu nunca vi. Na minha Bíblia não tem evangelho assim. Isso é uma coisa humana, carnal, diabólica, satânica. Tratam as coisas com portas fechadas, como se fosse dentro de... Nós não pertencemos a nenhuma instituição secreta. Como não pertence? A instituição que você está nela já é secreta. Você não fala nada. Você está mentindo duas vezes. Você fala que não pertence, mas você demonstra pelas suas atitudes que tem coisas secretas. Você podia contar para mim como é que foi isso? Não, isso aqui é segredo do ministério, é segredo do presbitério. Como? Então quer dizer que você diz que tudo é transparente, você diz que todo mundo pode ver, não é? Você diz que não participa de coisas secretas e você não participa, você faz tudo secreto. Veja, irmãos, analise, veja se isso que eu estou falando tem ou não tem lógica. Eu não estou falando de denominação nenhuma, estou mexendo com tudo agora aqui, vai mexer no formigueiro, né? Então quer dizer que o filho do pastor, né? Vou falar pastor, o filho do ancião, vou falar ancião, o filho do presbítero, do encarregado, mas Deus tinha uma obra com ele, Deus já me fez saber há muito tempo, quando ele nasceu já está, é sempre essa mesma conversa, irmão. E o outro que está lá, às vezes que tem mesmo, que tem bagagem, está lá no banco sentado, conhece a Bíblia de capa a capa, prega de cima para baixo, de baixo para cima,
mas não tem jeito. E se ele levantar, ou se um dia ele for pregar em algum lugar, ou evangelizar, ou se for convidado por algum outro para ir na sua igreja e ele pregar a palavra, meu Deus, quando ele volta para a sua região, para a sua comunidade, e o líder da sua igreja sabe, capaz de tirar a liberdade dele, até falar para ele ficar em disciplina, como dizem outras denominações. Né? E o pior, hein? Agora que é, quando um tesoureiro é amigo do líder, mais íntimo, e ele coloca ele como tesoureiro. Não tem problema nenhum se ele for íntegro. Se ele for íntegro, né? For uma pessoa justa e honesta. Mas se o líder não for íntegro? E se o outro também for conivente com o líder? Ó, pega tanto daqui para mim, depois mês que vem eu repasso aí, você coloca. Esse mês que vem nunca chega. Está fazendo acusações? Não. Eu faço acusações no momento em que eu cito nomes. Aqui eu não estou citando nomes, estou citando fatos. Fatos que são realidade e que não podem ser acusados diante de uma jurisdição, porque eu não citei nome de ninguém, nem de igreja nenhuma. Então você não tem... Estou falando apenas a realidade sem citar nomes de ninguém. Isso fica sobre a consciência daquele que ouve. Certo, irmãos? Então essa igreja, irmãos, dessa maneira, ela não é uma igreja, é um covil de amigos reunidos segundo a sua conveniência. É mais do que importante que haja entre essa liderança pessoas que pensem diferente. Tem que ter o contraditório. Precisa, sim, ter o contraditório, para que se não pratique o nepotismo, porque o nepotismo é um absurdo, além de ser pecado também, né? Agora eu pergunto, é transparente? É ou não é? Você julga você mesmo. Deixe o seu like, ajude a compartilhar esse canal. Por que está dando tanta confusão esses últimos dias aí? Por falta de transparência. Você vai num lugar e encontra, vai no outro e não encontra. Você pergunta para um servo, ele diz que tem. Estou falando sério, irmão. Teve um lugar aí que uma irmã congregou numa igreja, não vou dizer o nome, e o próprio líder da igreja, o próprio que estava lá na frente, falou que a igreja fazia parte já de uma instituição assim, assim. A irmã estava no culto. O irmão deixou vazar isso daí. Infelizmente, para que ele não ficasse sozinho, para que ele não... Infelizmente, chegou até a mim e eu estou pondo aqui. Ó. E não é mentira. Eu não vou citar o nome de ninguém porque não sou obrigado, segundo a lei, de fazer isso. Não sou obrigado, assim como você não é obrigado a acreditar em mim. Agora você vai acreditar em mim? Agora eu pergunto, se você acredita em mim, louvado seja Deus. Agora, se você vai acreditar em mim, você vai acertar, porque é verdade. Mas se você achar que é mentira e não acreditar em mim, problema seu. Só que tem uma coisa, você vai acreditar ou desacreditar por quê? Por quê? Se a tua igreja não faz isso, você não precisa nem colocar comentário. Se a sua igreja é limpa, não tem transparência. Se eu falar que agora se a sua igreja compra, vende ministério, como num lugar aí, um irmão comprou um ministério, pagou até bem, não é? E isso aí é em muitos lugares. E eu conheço alguns lugares, só não vou citar nomes. Conheço até quem comprou, conheço quem vendeu. Eu não vou citar nomes, porque não é da minha intenção denegrir nomes, e eu também não sou uma pessoa que não conheço leis. Porque eu não posso provar, porque eu não tenho documentos aqui. Mas a maior prova é a minha consciência, porque se eu estiver falando errado, Deus está vendo. Certo? Então o que eu estou falando é de uma fonte segura. E outros casos que existem. E o povo, você vai perguntar, ele não entrega na mão de Deus, deixa na mão. Essa obra é de Deus. Deus que faz a obra, no tempo certo. E esse tempo certo vai passando. A pessoa vai estar com 90 anos, aí é tempo certo mesmo, depois que desfrutou, andou para cima e para baixo, gastou o teu dinheiro, fez festa, comprou casa, arrumou carro, deu presente para esse, para aquele, aí já está com seus 80, 90 anos, e aí, que adianta saber agora? Teu dinheiro já foi. Ah, mas não estou preocupado com o meu dinheiro, com a minha alma. Mas daí? A sua alma, ela depende também, sabe do quê? Da palavra da verdade.
E a palavra da verdade está na transparência. Jesus Cristo não disse assim, não, eu não sou filho de Deus, eu não vim aqui para morrer na cruz, não, isso é tudo conversa. Não, ele falou, não, eu vim porque meu Pai me enviou. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebestes. E outro virá em vosso próprio nome, e assim vós o recebereis. É isso que é a transparência. Transparência, que nem o Senhor Jesus chegou, viu todo mundo vendendo lá na frente do templo, e ele não chegou lá dizendo, ai, deve ser uns pobrezinhos, coitado. Ele já sabia. Vocês acham que eles que estavam vendendo ali no templo, estavam vendendo com ordem de quem, irmão? Não precisa ser muito inteligente. Você acha que o sacerdote ia deixar eles vender ali? Será que eles não pagavam alguma coisa para o sacerdote? Isso não está escrito. Não está escrito, mas aqueles homens eram obstinados por dinheiro. Faziam coisas que vocês nem imaginam. Estude a história, vai procurar. Eu não estou aqui para contar história, agora está muito tarde. Você vai na frente de igrejas, aí tem bancas que vendem isso, bancas que vendem aquilo. Interessante, por que ninguém fala nada? Por que ninguém chama... não, porque eles precisam. É porque precisam ou porque são empregados de alguém que trabalha lá dentro, está lá dentro? Nós não sabemos, não é? Por isso não podemos julgar. Por causa do quê? Por falta de transparência. Porque se houvesse transparência, a pessoa falava, olha, essas pessoas que estão comprando aí, estão vendendo aí, nós não temos nada com isso. Mas deixamos eles porque eles estão necessitados. Deixa eles ali. Ninguém vai mexer. Mas não dá transparência para ninguém. Entendeu? Não estão nem aí. Já subiram no cargo, já subiram no palanque, acham que são os galos que mandam no galinheiro. E a obra de Deus não é galinheiro, e você não pode ser galo, você tem que ser servo de Deus. Servo de Deus é servo dos servos. Aquele que serve a Deus tem que ser que nem como o Senhor Jesus falou para os seus discípulos. Quando ele olhou e disse assim, os discípulos falaram, Senhor, o Senhor falou para eles, qual é o maior? Aquele que serve ou aquele que está sentado na mesa? O que eles falaram? Aquele que está, o maior é aquele que está sentado na mesa. Porque o que serve, irmão, ele não vai dar problema, ele não vai ter problema nenhum. Ele não vai ser grande, porque ele é empregado, ele é funcionário, ele é servo. Ele vem para servir. Mas o que está na mesa é o cliente, é aquele que quer ser bem atendido. Então o maior é o que está sentado na mesa. Falando isso de um restaurante, vamos dizer assim, para você entender o que o Senhor Jesus quis falar. Perdoe esse barulho aí, viu, irmão? Mas hoje é diferente. O que está sentado na mesa é que tem que servir o que tá para te servir. E por quê? Por causa do que isso? Sabe por causa do quê? Por causa da falta de guia de Deus. Porque todos, dentro da sua consciência, já sabem que tem que ter um bajulamento. Já sabem que tem que ter determinadas denominações um bajulamento para poder chegar onde ele quer. Porque se ele realmente cresce que não fosse assim, não adiantava nada, ele ia perder tempo. Eu não vou fazer nada porque não adianta nada. Mas eu faço por amor. Faz por amor. Só para aquele que tem cargo. Se chegasse um que não tivesse nada, pobre materialmente falando, que nós todos somos pobres, uma pessoa humilde, você ia ligar para você, você fala, tá aí, pega o ônibus tal, vai descer em tal, tem uma pousada em tal lugar, lá custa tanto. Pum. Mas se é um que tem, divisa aqui, espiritualmente, como que vocês dizem, né? Que é um presbitério, fulano, é um ciclano, que dá briga para colocar dentro do carro, irmão. Não, eu também levo. Agora eu agradeço a Deus, irmão. Eu encontrei aqui um povo um pouco diferente. Quando eu cheguei aqui, eu fui parar numa denominação, ninguém nem sabia quem eu era. E não era também da igreja que eu era, não. Eu fui lá só para... Quando chegou lá, irmão, um pastor, hein? Ele me saudou e o irmão falou com ele, olha, tem que arrumar um lugar para ficar essa noite. Sabe o que aconteceu? A igreja brigou para me levar. Brigou assim no sentido, vocês estão entendendo. Não, eu levo, outro eu levo. Vocês estão entendendo, irmão? Quem era eu? Nada. Isso é o amor de Cristo. O amor de Cristo não é você pegar e ficar levando mala de irmão para lá e para cá, irmão. É claro que é muito bom, mas ficar brigando, aparece lá 500 irmãos, que nem eu vi num lugar aí, irmão. Até vai orquestra receber, irmão. Pelo amor de Deus, quando o Senhor Jesus, muitas vezes que o Senhor Jesus entrou em Jerusalém, ele foi recebido a pedrada, irmão. Uma das vezes que ele entrou triunfante, foi na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, 21 de Mateus, para cumprir a palavra dos 1260 dias que Daniel
1260 ou 1290, não me recordo agora, que Daniel havia profetizado que o rei da glória ia entrar em Jerusalém montado numa jumentinha. Tire vocês as suas conclusões. Veja se há transparência. Se não há, já tem coisa errada. Se não há, meu querido irmão, já é algo que está estranho. Por isso que você não pode acreditar, não dá para acreditar em nada. Pode botar 1.500 circular aí dizendo que não faz parte, que não faz parte. Eu não acredito. Não acredito, que já vi tanta mentira. Já ouvi falsificar ficha. Já vi. Eu não pude fazer nada. Porque depois que passou, já tinha sido assinado. E depois que eu vi que o nome estava trocado, que nem me falaram nada. Quando eu vi, eu cheguei atrasado. O erro foi meu de ter chegado atrasado. Colocaram o nome contrário para poder passar. Interessante que aí passa. Eu sinto, todo mundo sente. Quando vai ver, dá problema e fica dando problema o resto da vida e ninguém tira porque é um amigo do X. Se é amigo do X, meu irmão, é difícil. Nós estamos no final dos tempos. Transparência zero, não é? Ninguém quer contar a verdade, ninguém quer falar nada. Os que falam a verdade são pecador, são anticristos, são tanta coisa. O que é verdade? O que é a verdade, Senhor? A verdade é aquilo que nós devemos falar com toda sinceridade, olhando bem dentro dos olhos do outro e dizer, olha, é assim, assim. Mas muitos não têm essa coragem. Muitos pelo medo do ataque do adversário, ou até mesmo por algum... Eu recebi um telefonema agora há pouco de um caríssimo irmão do ministério, de idade, né? Sofredor, lutador. A gente vê que pela fala dele fica escutando, chorando, porque está vendo coisas erradas aqui em Portugal, na sua região. Vai sair, vai embora, não quer mais saber disso não. E antigo, hein? E foi falar com o irmão parece até que quis brigar com ele. Mudou até a voz, falou que quer conversar com ele sozinho. Covarde, né? Falar isso com um homem de idade. Fala com um novo que tem a mesma força que ele. É que a gente não pode brigar, né? A gente não pode, nós somos crentes, né? É isso aí. Não vai brigar, não. Mas a gente vai orar para que essa casta de espírito contrário que anda por aí... Agora não tem mais jeito. Agora vamos ter que orar para que essa casta não venha pegar nós, né, irmão? Que a volta de Jesus Cristo está voltando. O Senhor Jesus está voltando. E que nós queremos que todos vocês se salvem. Mas a verdade é essa. Não foi uma pregação. Foi apenas um desabafo espiritual, sem mágoa, sem rincha, sem nada. Ó, a irmã falou que eu estava babando. Não estou babando nada. Estou em paz. Amo vocês. Eu gostaria que vocês meditassem. Porque só isso já é o suficiente para você ver que no lugar que você está indo, às vezes não tem nada de Deus. O Senhor já falou mesmo, que Ele não faz nada. Ele disse, eu não faço nada sem eu revelar aos meus servos. Servos, para eles, é só eles que estão fechados dentro do quarto. Parece mais uma loja maçônica. Eu não tenho nada contra maçom, eles fazem como eles quiserem. Eu não conheço como é que é, mas sei que são fechados. Interessante, né? Bom, deixa pra lá. Julguem vocês. Eu não vou julgar ninguém, Deus é que sabe. Deus abençoe a todos, fique com Deus.